Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas que Cuidam, o podcast da Domus Áurea, um espaço onde procuramos aproximar as famílias do dia-a-dia das estruturas residenciais e esclarecer temas relacionados com o envelhecimento, a demência e o cuidado centrado na pessoa. Hoje vamos falar de uma profissão que é absolutamente essencial numa ERP, mas que continua a ser muitas vezes pouco conhecida ou até confundida com outras áreas, a terapia ocupacional. É comum ouvirmos dizer, a terapeuta faz atividades com os idosos. Mas será que é só isso? O que distingue a terapia ocupacional de outras intervenções? Como pode ajudar uma pessoa com demência a manter a autonomia e qualidade de vida durante mais tempo? Para responder a estas questões, tenho comigo a nossa terapeuta ocupacional, Vanessa Patrício, com 10 anos de experiência nesta área. Eu sou a Raquel Ruas, enfermeira especialista em reabilitação e diretora técnica da Domus Áurea, Edifício 2 do Algueirão, e vou acompanhar-vos nesta conversa. Vanessa, obrigada por aceitares este convite. Obrigada, Raquel. É um enorme gosto poder falar sobre a minha profissão e mostrar às famílias o verdadeiro impacto que a terapia ocupacional pode ter na vida das pessoas. Vanessa, vamos começar pelo início. Se tivesses apenas um minuto para explicar a alguém o que é que faz um terapeuta ocupacional, o que é que tu dirias? Olha, eu diria que nós ajudamos as pessoas a continuar a fazer aquilo que de facto dá significado e é importante para as pessoas. É importante manter esta identidade ocupacional da pessoa. Quando nós falamos em ocupação, não falamos apenas em estar ocupado, não é? Falamos em tudo aquilo que a pessoa faz no seu dia-a-dia, em comer, em vestir, em escrever, cozinhar, passear ou até simplesmente beber um café. O nosso trabalho consiste muito em avaliar as capacidades da pessoa e encontrar estratégias e metodologias para que ela continue a participar nestas atividades que são importantes e significativas para si. Até porque a autonomia e a independência são coisas diferentes. A autonomia é a capacidade da pessoa de fazer escolhas e a independência é a capacidade da pessoa conseguir fazer isso que escolheu. E por isso significa participar naquilo que é importante e significativo para si. Existe uma dúvida muito frequente entre as famílias e acho que tens essa percepção. Muitas vezes confundem a terapia ocupacional, por exemplo, com a animação sociocultural. Quais é que são as principais diferenças entre estas duas profissões, digamos assim? Ambas são muito importantes numa ERP, mas de facto têm objetivos diferentes, mas no entanto complementam-se, não é? A animação sociocultural promove o convívio, o lazer, a integração social, o prazer, a participação em grupo, organiza atividades que enriquecem o cotidiano e combatem muito o isolamento. A terapia ocupacional não é? É uma profissão da área da saúde, onde cada intervenção começa sempre por conhecer a pessoa e esta avaliação temos que avaliar a pessoa como um todo, como um ser holístico. E por isso nós avaliamos muitas vezes as capacidades cognitivas, as capacidades motoras, as partes sensoriais e também tentamos perceber o que é de facto importante para a pessoa fazer. E então, daí sim, traçamos então os objetivos terapêuticos, chamada a nossa intervenção, e posteriormente com a nossa intervenção é através de atividades, não é o nosso meio de intervenção, e muitas vezes esta atividade não é apenas escolhida só porque é agradável, não é? Muitas vezes esta atividade é escolhida porque é uma atividade de grande importância para a pessoa, do interesse da pessoa, e com ela nós estamos a trabalhar vários objetivos. A animação pode estar a trabalhar com a mesma atividade outros objetivos e objetivos terapêuticos, não é? Estamos a trabalhar determinadas funções que queremos que a pessoa preserve, recupere ou até mesmo compensar. Por isso é muito isto, não é? Portanto, a mesma atividade, mas que os objetivos terapêuticos podem ser diferentes e são diferentes. É isso que distingue muito a terapia ocupacional da animação. Falaste há pouco numa expressão ou num conceito utilizado ou muito utilizado pela terapia ocupacional, que é o conceito de ocupação significativa. O que é que isto significa exatamente? A ocupação significativa é a ocupação que tem um valor, um sentido ou um propósito para a pessoa que o faz, não é? Uma ocupação tende a ser significativa quando está relacionada com os valores da pessoa, quando contribui para a sua identidade ocupacional, quando promove um sentimento de propósito, não é? Por exemplo, uma cozinheira se calhar fará sentido participar em atividades de sessão de culinária, onde se calhar todos os natais confeccionavam um prato típico e é importante voltar novamente a conseguir desempenhar esta atividade. E por isso... E quanto mais importante for esta atividade, não é? Quanto mais significado tiver esta atividade para a pessoa, maior será o envolvimento, maior será a motivação e a longo prazo melhor nós conseguimos trabalhar estes objetivos e traçar este método de intervenção para que a pessoa continue a fazer a atividade que sempre quis, claro que de uma forma adaptada, de uma forma estruturada, mas lá está, não apaga a identidade ocupacional desta pessoa, que esta pessoa quer a cozinhar, por exemplo, não é?
Exato, então poderá dizer-se, não é, que a doença não apaga de todo a identidade da pessoa, não é? Exato. Existe ideia, e aqui vamos nos focar um pouco naquela doença que é a mais prevalente aqui na nossa instituição, de que quando surge um diagnóstico de demência, pouco há a fazer. Isto é verdade? Não é nada, não é de todo. A demência de facto é uma doença progressiva, mas isso não significa que não se poderá haver intervenção, antes pelo contrário, não é? Quanto mais cedo iniciarmos este tipo de intervenção com estas pessoas com maior grau de dependência, poderemos tentar preservar, não é, estas capacidades que ainda têm, readaptar, não é, tentar trabalhar para que a pessoa consiga novamente voltar a desempenhar aquilo que fazia. Nós trabalhamos muito a autonomia, trabalhamos muito a atenção, a organização, estas funções motoras e cognitivas. É muito importante este ensinamento de estratégias, não é? O nosso objetivo não é impedir a evolução da doença, é permitir que a pessoa continue a viver de forma mais autónoma, independente e segura e significativa para si. Vamos falar então aqui um bocadinho da importância das atividades de vida diária. Há uma frase que ouvimos muitas vezes: é mais rápido fazer por ele. Mas será que esta é a melhor opção, Vanessa? Não, nem sempre, não é? Quando nós estamos a fazer sistematicamente pela pessoa aquilo que a pessoa ainda consegue fazer, estamos a tirar estas oportunidades de participar numa determinada atividade. E eu aqui, Raquel, gostava muito de falar da lei do desuso, não é? Ou seja, a lei do desuso é o quê? É quando existe uma diminuição da capacidade de executar determinadas tarefas quando são feitas por terceiros, e muitas vezes é isso que acontece, não é? Portanto, nós devemos sempre fazer com a pessoa e nunca fazer por ela, não é? Na terapia ocupacional, nós trabalhamos precisamente o contrário. Nós damos tempo, nós adaptamos, nós facilitamos, nós fornecemos estratégias para que a pessoa consiga ainda fazer as poucas atividades ou as poucas tarefas da atividade consiga fazer sozinho. São pequenas as ações, mas muitas vezes representam esta autonomia e esta independência, a autoestima, a dignidade, e mantém muito a identidade ocupacional da pessoa que é. Neste caso, também acho que é importante focar-nos aqui numa atividade muito específica, que é a questão da alimentação. É um tema que é muito importante, não fôssemos nós portugueses, não é? E, portanto, pessoas que damos muita importância a esta questão da alimentação, e muitas famílias não imaginam que as refeições possam fazer parte da intervenção da terapia ocupacional. Consegue-nos falar um pouco disto? Sim, não é? Portanto, comer é uma das atividades de vida diária mais importantes, não é? E quando um residente, por diversos motivos, deixa de conseguir pegar nos talheres, de manter a coordenação entre garfo e faca, de já não conseguir levar a comida à boca, nós, antes de substituir a pessoa, devíamos olhar para a pessoa e tentar perceber o que é que está a fazer com que a pessoa tenha esta dificuldade em conseguir se alimentar, não é? E muitas vezes é simplesmente, às vezes, adaptar o ambiente em si, não é? Adaptar através de produtos de apoio, utilizar, por exemplo, os reboros de prato, os utensílios. Claro que fazer novamente este ensinamento com os idosos, mas muitos deles... este movimento de mão-boca é o último a ser perdido e, portanto, isto ainda está lá presente, e é importante que seja sempre estimulado, não é? Através desta utilização, muitas vezes também de estratégias de ensinamento ao cuidador, não é? Portanto, quando as pessoas estão ou já precisam de mais alguma ajuda, às vezes estas estratégias ao cuidador, ou seja, não fazer pela pessoa, como nós falámos anteriormente, mas fazer uma pequena adaptação, mas deixar ser a mesma pessoa a fazer, desenvolve aqui a autonomia e esta independência, não é? E isto sim é manter a autoestima, a dignidade e a sensação de capacidade que a pessoa ainda consegue fazer as coisas. Acabo por deixar, ou lembrar-me agora que podemos lançar um desafio aqui a algumas famílias que vêm muitas vezes ter connosco e participar também neste momento da alimentação, que seria importante recorrerem a ti para perguntarem em que medida é que ainda podem ajudar a pessoa sem a substituir na totalidade, porque infelizmente a tendência é sempre essa, e portanto se calhar abrir um espaço para que no momento da refeição as pessoas possam recorrer a ti e pedir a tua ajuda para naquele momento poderem fazer aqui uma aprendizagem também ou na utilização do utensílio ou em que medida é que podem ajudar sem substituir. Acho que podemos avançar para isso e deixar aqui em aberto e lançar este desafio às famílias.
Claro que sim. Outro tema que eu gostava aqui de abordar, até porque tenho um carinho especial por ele, é aqui a abordagem sensorial nas fases mais avançadas da demência. Gostava que falasse um pouco sobre a estimulação sensorial. Na Domus Aurea é uma área que temos vindo a investir e, portanto, gostava que nos falasses porque é que é tão importante a abordagem sensorial. A estimulação sensorial deve estar orientada para a manutenção, para o conforto, para o bem-estar, para a conexão do ambiente e da participação e do envolvimento da pessoa dentro do possível, não é? O foco não é a recuperação de competências complexas, mas sim a promoção da qualidade de vida, do envolvimento ocupacional e daquilo que a pessoa ainda consegue fazer, não é? Uma pessoa com demência avançada já apresenta alguma dificuldade muitas vezes em conseguir dizer o nome, em reconhecer algumas pessoas e muitas vezes até de ter alguns movimentos ativos durante, por exemplo, os cuidados de higiene, não é? E lá está, e nós aqui com a estimulação sensorial, nós tentamos muito, através da estimulação dos vários sentidos, muitas vezes o som de uma música, conseguimos perceber através da comunicação não verbal, não é? A pessoa começa a bater o pé, a pessoa esboça um sorriso, a pessoa cria este contacto visual e a pessoa continua lá, não é? Muitas vezes não é por não ter esta falta de comunicação verbal que a pessoa não comunica, a pessoa sim comunica. E muitas vezes usamos este meio de intervenção, esta chamada estimulação sensorial, para estabelecer esta comunicação quando as pessoas deixam de existir, não é? A estimulação sensorial ajuda a reduzir a ansiedade, promove o relaxamento, diminui estes episódios de agitação e muitas vezes facilita a autorregulação e permite interagir e envolver-se em atividades. Portanto, estas pessoas que pouco ou nada conseguem participar nas outras atividades, participar de grande grupo, nestas intervenções sensoriais são as mais dirigidas para este tipo de pessoas que conseguem manter-se ativas e conseguem participar numa atividade. E claro, com isto estamos sempre a promover muito a melhoria do bem-estar, a qualidade de vida e isto é muito importante para estas pessoas com uma demência mais avançada. Portanto, não estamos apenas a estimular os sentidos, estamos a cuidar da pessoa através daquilo que ela ainda é capaz, ainda consegue sentir, não é? Existe também uma área muito importante da terapia ocupacional que passa muitas vezes despercebida, por exemplo, a adaptação do ambiente. O que é que podemos aqui falar sobre este aspecto da adaptação do ambiente? Sim, aqui a adaptação do ambiente, gostava aqui de falar de dois ambientes, não é? Que nós terapeutas ocupacionais intervimos em muitos, mas aqui nestes dois principais, que é o ambiente físico e este ambiente social, não é? O ambiente físico, quando falamos do ambiente físico, tentamos muito aqui olhar para um todo, não é? Para este ruído, para esta iluminação na sala e aqui também posso falar sobre os produtos de apoio, que também é algo que nós terapeutas também trabalhamos muito, não é? Nós podemos recomendar as cadeiras adaptadas, almofadas de posicionamento, utensílios para a alimentação, como os copos recortados, cabos engrossados, mas também é muito importante esta adaptação do ambiente social, não é? Esta comunicação com os cuidadores, este ritmo de interação, muitas vezes em momentos de cuidado de higiene ou de alimentação entre o idoso e o seu cuidador, não é? Esta facilitação da participação social, não é? É muito importante também fazermos este trabalho com este ambiente social, portanto, com as pessoas que estão à volta do idoso, para que a pessoa ainda consiga participar naquilo que ainda consegue, não é? Portanto, o objetivo também é simples, não é? É não adaptar a pessoa ao ambiente, mas adaptar o ambiente aqui às necessidades da pessoa. Seria agora curioso partilhares connosco alguns exemplos práticos para as pessoas perceberem de facto o papel do terapeuta ocupacional, não é? E o nosso dia-a-dia. Pronto, eu posso aqui partilhar aqui de 3 casos, que eu me lembro assim, que são os mais, que foram aqui os mais significativos para mim, onde, por exemplo, uma senhora que tinha deixado de conseguir alimentar-se sozinha, mas que, no entanto, ainda tem muito presente este movimento de mão-boca, não é? E o que é que nós fizemos? Antes de assumir esta ajuda total da pessoa, olhámos para a pessoa como um todo, não é? E muitas vezes foi preciso ajustar a postura e elevar, provavelmente, um bocadinho mais a senhora usando uma almofada De elevação? De elevação, sim. Usar um reborde de prato,
um cabo engrossado, e muitas vezes, lá está, não é? É importante também não colocar tudo à frente da pessoa e não fazer este treino. Portanto, é muito importante que haja sempre este acompanhamento, tanto pela terapeuta como pelas cuidadoras, não é? E haver sempre este treino e esta continuidade para que a longo prazo consigamos ver então resultados, não é? E de facto esta pessoa agora, posso dizer que se suja muito menos, e que leva muito mais a comida à boca, e portanto isto é muito importante para esta pessoa, porque imagina, se calhar é a única atividade que ela não consegue fazer sozinha sem depender de ninguém, não é? Pronto, um outro caso, e casos muito típicos que nós ouvimos, é muito as famílias a dizer: o meu pai já não faz nada, o meu pai já não consegue fazer nada. E quando nós olhamos para a pessoa como um todo, nós conseguimos perceber que se calhar essa pessoa, pelas várias fases da demência que tenha, que ainda consegue participar em algumas atividades. E para perceber aqui um bocadinho, é uma atividade que tem várias tarefas. Imagina, e pode não conseguir de facto desempenhar as tarefas todas, por exemplo, de um banho, não é? Não consegue se calhar alcançar o chuveiro, não consegue abrir a água, temperar, mas no entanto, quando nós oferecemos esta oportunidade da pessoa participar na atividade, a pessoa consegue manusear o chuveiro, a pessoa até consegue dizer que a água está fria ou que está quente, a pessoa consegue enxaguar e ensaboar a parte de cima do corpo, consegue escovar os dentes, não é? Portanto, pode de facto já não conseguir pôr a pasta na escova, mas ainda tem presente este movimento de escovagem e depois segue a atividade, depois consegue buchar e mandar fora. E portanto é importante ir treinando, e conseguimos sempre muito aqui, adaptamos isto e estas estratégias. Aqui o último caso, também muito relacionado aqui com a estimulação sensorial, também um caso que tenho também acompanhado e continuo a vir acompanhar nesta estimulação sensorial, mais em contexto individual, que de facto é uma senhora com um grau de demência muito mais avançado, que tem pouco estímulo, poucas reações, e portanto aqui esta estimulação sensorial hoje em dia permite o quê? Permite que a pessoa, permite que a idosa já olhe para os seus cuidadores, já tenha alguns movimentos ativos, já responda através da comunicação não verbal, de sorrisos, de olhar para os cuidadores, não é? E isto também depois é muito bom ver junto dos cuidadores, não é? Porque também é importante esta visão que estas pessoas tinham desta pessoa que não fazia nada e que agora, que bom que está, porque já esboçam um sorriso, porque já ajuda a vestir, e portanto são aqui estes 3 casos que eu gostaria aqui de partilhar com vocês. Agora vamos falar sobre um aspecto que é extremamente importante, que é sobre o papel das famílias. Como é que as famílias conseguem colaborar ou podem colaborar com a terapia ocupacional? Eu já deixei há pouco um pequeno desafio, mas vamos partilhar com as famílias em que medida é que elas podem colaborar com a intervenção da terapia ocupacional. Olha, é muito importante o papel das famílias connosco, em todos os casos, mas especialmente nas pessoas com maior grau de demência, não é? Que já não têm esta comunicação verbal e que não conseguem partilhar tanto, não é? Porque, como eu falei ao início, é muito importante para nós terapeutas conhecermos a identidade ocupacional da pessoa, e muitas vezes não conseguimos obter essa informação do idoso, e muitas vezes as famílias precisam de partilhar connosco esta história de vida, os gostos, as profissões, o que é que estes hábitos e estas rotinas, porque isto tudo depois também nós vamos conseguir criar intervenções baseadas nisto, ajudar também a organizar a nossa rotina, também muito de acordo com estes hábitos e estas rotinas das pessoas. Para quê? Para que também a pessoa ainda tenha esta oportunidade de fazer. E algo que eu também queria aqui, muito importante, não é? Que é muito isso que tinhas deixado ali em aberto, e bem, que é importante não fazermos pela pessoa. Portanto, também aqui o papel das famílias também é muito ajudar a pessoa a fazer pela pessoa, não é? Como eu disse no início, nós terapeutas ocupacionais dizemos muitas vezes, não é? Fazer com a pessoa e não pela pessoa. E portanto acho que este também pode ser aqui um papel muito importante aqui das famílias para e lá está, incentivar cada conquista. Por mais pequenina que seja, é uma grande conquista. Portanto, Vanessa, se pudesse deixar apenas uma mensagem às famílias, qual é que seria? Olha, eu gostava que ficassem com esta ideia, não é? Que nós na terapia ocupacional não perguntamos apenas aquilo a que a pessoa perdeu, nós não fazemos simplesmente atividades, não é? Nós perguntamos aquilo que a pessoa é, o que é importante para ela, o que é significativo, não é? E sobretudo o que é que continua a fazer sentido para ela continuar a fazer, não é? Porque cuidar não é substituir, é capacitar, é adaptar, é respeitar, é permitir que cada pessoa continue a viver com autonomia, com participação, com dignidade, mantendo o maior tempo possível, mantendo sempre a sua identidade ocupacional acima de tudo.
Agora, para encerrarmos aqui esta nossa conversa, que nos mostrou que a terapia ocupacional vai muito além das atividades, é uma profissão que avalia, adapta, reabilita, previne, estimula e acompanha cada pessoa de forma individualizada, respeitando a sua história, os seus desejos e as suas capacidades. Na Domus Aurea acreditamos profundamente que um cuidado de excelência só é possível quando colocamos a pessoa no centro de todas as decisões. A terapia ocupacional é um dos pilares dessa abordagem, ajudando-nos diariamente a preservar a autonomia, promover a participação e valorizar aquilo que cada residente ainda consegue fazer. Vanessa, obrigada por partilhares connosco o teu conhecimento e a paixão com que desempenhas esta missão e que nós temos a oportunidade de acompanhar diariamente. A todos os que nos acompanharam hoje, esperamos que este episódio vos tenha permitido olhar para a terapia ocupacional de uma forma diferente. Se este conteúdo fez sentido para vocês, partilhem-no com familiares, amigos e cuidadores. Juntos podemos contribuir para uma sociedade que compreenda melhor o envelhecimento e a demência, promovendo um cuidado cada vez mais humano, informado e centrado na pessoa. Obrigada por estarem desse lado. Até ao próximo episódio do Conversas que Cuidam.